Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, a tua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, nos guardaram o convênio de Deus e recusaram dar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez carregar as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó. E furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que tenham dado ordem às altas nuvens, e tenha aberto as portas dos céus, e tenha feito chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tenha dado do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez ventar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com sua força. E fez chover sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu acampamento, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais gordos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e cedo buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis no seu convênio. Porém ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que vai e não retorna. Quantas vezes o provocaram no deserto e o molestaram no ermo. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário.
como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua produção e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com geada. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos às brasas ardentes. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não retirou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, de modo que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e os repartiu em herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altos e incitaram seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e repudiou sobremaneira Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus moços e as suas virgens não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos.